Gráfico espaço-tempo do movimento uniformemente variado. Olha, aqui é importantíssimo você saber montar e interpretar gráfico de uma equação do segundo grau. Tá? Então, inicialmente, nos 27 primeiros minutos dessa aula, eu faço uma revisão exatamente sobre montagem de gráfico de equação do segundo grau. Se você já domina essa parte de gráficos, tá? Você pode pular direto para 27 minutos da aula aí. Ok? Agora, caso não domine, seria interessante você assistir, tá? Porque vai ficar bem mais fácil você entender depois o gráfico espaço-tempo do Move. Tá bom? Nós já vimos que a equação horária do movimento uniformemente variado, a equação horária das posições, é dada por S é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0t, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais A sobre 2t ao quadrado, que é a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Tá? Você observa aqui que essa equação horária é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, né, é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Se você comparar os termos aqui, né, aqui nós temos, olha, o termo elevado ao quadrado aqui, que é o termo do segundo grau, ax ao quadrado, vai equivaler ao nosso termo a sobre 2t ao quadrado aqui, ó, da nossa função horária das posições. O termo do primeiro grau, que é bx, vai equivaler à nossa velocidade inicial vezes o tempo. Olha, nós temos aqui o termo do primeiro grau. E a constante c vai ser equivalente à nossa posição inicial na equação horária das posições. Tá? Então, nós vamos estar trabalhando aqui, na verdade, com uma equação do segundo grau. E quando você tem uma equação do segundo grau, tá, você sabe que o gráfico vai ser uma parábola. Quais as características dessa parábola? Bom, se o termo do segundo grau for positivo, ou seja, na nossa função horária das posições, se o termo do segundo grau aqui, se esse termo for positivo, ou seja, se a aceleração for positiva, nós teremos uma concavidade voltada para cima. Tá? Nós estamos comparando aqui, olha, com a equação do segundo grau. Tá? O termo elevado ao quadrado, na verdade, você vai observar o A aqui. Olha, se o A for positivo, maior do que zero, nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Agora, se o A for negativo, a concavidade da parábola será para baixo. Tá? Então, nós vamos ter aí as mesmas características na hora que nós estivermos montando o gráfico da função horária das posições. Bom, então nós temos aí uma equação do segundo grau. Tá? Primeiro vamos fazer uma revisão. Tá? Antes de pegar a equação horária das posições, vamos fazer uma revisão aí de equação do segundo grau. Então nós temos uma equação do segundo grau aí, e para você determinar as raízes da equação, o que você faz? Você vai igualar ela a zero, né? Você faz o y igual a zero para achar as raízes. A primeira coisa que você faz é determinar o delta, calcular o valor do delta, que vai ser dado por b ao quadrado menos 4ac. Quando você determina o valor do delta, nós vamos poder ter três condições aí. Ou o delta vai ser positivo, ou igual a zero, ou negativo. No caso do delta te dar um resultado positivo, isso significa que nós teremos duas raízes reais. Tá? Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo x aqui em dois pontos, que são exatamente os valores dos pontos, né? Os valores de x, para que y seja igual a zero. Tá? Isso aí, então, vão ser as raízes. Então, se o delta for positivo, você vai ter dois pontos aí. E um detalhe, tá? Eu coloquei uma parábola aí mais ou menos, mas essa parábola ela poderia pegar aqui, eu tenho qualquer posição aqui, né? Se você vai ter um delta positivo, você tem duas raízes, tá? Então, se você tiver duas raízes, uma positiva e uma negativa, por exemplo, tá? A parábola poderia estar aqui, ó. Ter um valor de x negativo e um valor de x positivo.
ok? Se o x, por exemplo, se tiver duas raízes, uma com x igual a 0 e a outra com x igual a 5, por exemplo, a parábola vai cruzar o eixo x aqui no ponto 0 e no ponto 5. Tá? Então, eu estou colocando a parábola aqui numa posição qualquer, aqui mostrando que se delta for positivo, você terá duas raízes reais aí. Tá? Agora, e se o delta for igual a 0? Se o delta for igual a 0, você vai ter uma única raiz. Então, o delta sendo igual a 0, olha, ela vai encostar aqui no eixo x exatamente no vértice da parábola. Você vai ter o valor da raiz aqui, tá? Mas vai ser apenas uma raiz. Tá? E se o delta for negativo, você não terá raiz. Tá? Ou seja, ele não cruzará o eixo x, tá, para o ponto y igual a 0 ali. Essa parábola aqui, então, ela poderia estar em qualquer posição aqui também. Tá? A mesma coisa da primeira. Tá? Nós temos, olha, eu estou falando aí, no caso, aí, de um A positivo. Tá? Concavidade da parábola está para cima. Então, nós temos um delta negativo, a parábola, então, não cruzará o eixo x aí. Ela pode estar aqui em qualquer posição aqui. Tá bom? Em resumo, como é que você calcula esses valores da raiz? Tá? Na verdade, você vai achar dois valores, né? X linhas, x duas linhas, ou x1, x2, são dois valores para x. A equação vai ser dada, a equação de Bhaskara, né, vai ser dada por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou, não, em vez de raiz de delta aqui, o delta é b ao quadrado menos 4ac, você pode substituir aqui dentro, ó, b ao quadrado menos 4ac no lugar da raiz. Né? Porque existem escolas, né, que não trabalham com delta. Ensina direto essa equação aqui, né? O valor de delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se for o seu caso, é só usar isso aí direto. Então, você nota esse mais ou menos aqui, quer dizer, quando você achar o valor da raiz aqui, tá? Você vai fazer dois cálculos. Menos b mais raiz do valor dividido por 2a, menos b menos o valor da raiz dividido por 2a. E aí, então, você vai ter dois valores para x. Com aquele detalhe, se o delta for negativo, não vai ter como você resolver isso aqui, tá? Porque não existe raiz negativa. Agora, se o delta for igual a 0, você vai ter um único valor aqui. Vai ser menos b, mais ou menos 0, dividido por 2a. Tá? Então, isso aí vai te dar um único valor, que vai ser esse segundo caso aqui. Vou falar aqui sobre o vértice da parábola. Tá? Pode ser importante também você ter que calcular o valor do vértice da parábola. Então, nós temos no vértice da parábola aqui, olha, é exatamente esse ponto aqui. Tá? Você vai ter aqui um ponto de mínimo. Tá? Nós vamos chamar isso aqui de ponto de mínimo. Quando o A é positivo, a concavidade da parábola está para cima. Então, o vértice da parábola vai ser o ponto mínimo que a parábola tem de valor aqui, tá vendo? Tá? Então, aqui você vai ter o x do vértice e o y do vértice. Agora, se o A for negativo, a parábola vai ter concavidade para baixo. Então, você passa a achar o ponto de máximo, tá vendo? Da parábola aqui, ó, que na verdade é o vértice da parábola. Tá bom? Para você achar esse ponto de mínimo ou máximo, ou seja, as coordenadas do vértice, elas vão ser dadas por x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Você vai ver que usando a equação do segundo grau no movimento uniformemente variado, a gente praticamente não usa isso aqui. Tá? Você vai ver que vai ser mais fácil a gente achar até pela fórmula das velocidades. Tá? Mas não preocupa com isso agora não, que nós vamos ver nos exercícios mais adiante aí. Tá? Vamos a um exercício de aprendizagem, então, para aplicar exatamente a função do segundo grau. Tá? Nós vamos estar trabalhando com uma equação do segundo grau aí para achar o valor das raízes, né, os valores das raízes, etc. Então, olha, encontre o valor de f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10 para que f de x seja igual a 0. Então, o que eu vou estar querendo aqui? Exatamente determinar as raízes dessa função, se é que ela tem raiz. Então, como é que nós vamos ver? Para isso, você pega, então, a função e iguala ela a 0. Vamos lá. Aí eu vou ter x ao quadrado mais 3x
menos 10 igual a zero. Tá? Então, olha só, é ax ao quadrado mais bx, lembra? Ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, aqui nós vamos ter que o valor de a é igual a 1. O valor de b é igual a 3. E o valor de c é igual a menos 10. Ok? E vamos calcular o delta. Quanto que vai valer o delta? Você sabe que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado. B não é 3? 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 10. Então, nós temos aqui que delta vai ser igual a 9, menos com menos aqui dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Então, delta é igual a 49. Ótimo, e nós vamos ter raiz, né? 49. Então, vamos lá, vamos calcular então as raízes. X é igual, aqui nós vamos ter a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, x vai ser igual a, vamos lá, menos b. O b não vale 3? Menos 3. Mais ou menos raiz de delta. Delta não é 49? Raiz de 49, 7. Sobre 2a. O a não vale 1. Então, aqui você vai ter 2 vezes 1. 2. Tá? Então, vamos ao x'. Primeira raiz. X' vai ser igual. Olha, vamos pegar aqui, ó, menos 3 menos 7, menos 10. Dividido por 2, menos 5. X'. E o x duas linhas? Segunda raiz. X duas linhas. Menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. X duas linhas igual a 2. Temos aqui, então, as duas raízes, que é o valor de x para que f de x seja igual a zero. Tá vendo? Se você substituir esses valores aqui, você vai achar zero. Pega o 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 3 vezes 2, 6. 4 e 6, 10. Menos 10, 0. Pega o menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Mais 3 vezes menos 5, menos 15. 25 menos 15, 10. Menos 10, 0. Tá? Então, são os valores para que a função f de x seja igual a zero. São os valores de x. Bom, encontre também o ponto de mínimo e construa a função. Tá? Ele já está pedindo ponto de mínimo porque, como a é positivo, eu sei que a parábola vai ter concavidade para cima. Então, nós vamos achar aí o ponto de mínimo. Tá? Para achar o ponto de mínimo, então nós vamos ter, olha, o x do vértice, que é dado por menos b dividido por 2a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos b, vamos lá, o b vale 3, então vai ser menos 3 dividido por 2a. Como a vale 1, então vai ser 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice vai dar menos 1,5. Um valor negativo. Tá vendo? X do vértice. E o y do vértice? O y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a.
Então, o y do vértice será igual a menos delta, nós calculamos o delta aqui, ó, que vale 49. Então, você tem menos 49 dividido por 4a. 4 vezes 1, 4, porque o a vale 1. Ok? Então, o y do vértice vai ser igual a menos 49 dividido por 4 é igual a 12,25. Então, aqui é o y do vértice. Tá? Então, nós teremos, tá, para o vértice da parábola, o vértice da parábola vão ser os pontos menos 1,5 e menos 12,25. Para o vértice da parábola. Ok? Então vamos construir a parábola agora. Vamos construir o gráfico. Tem aqui eixo X, eixo Y, o zero. Tá? A nossa parábola, olha, ela tem como as raízes menos 5 e 2. Então você vai ter aqui, ó, colocar mais ou menos, tá? Para construir o gráfico, ó, menos 5, ponto menos 5 aqui, e o ponto 2. Tá? São as raízes da parábola. E o vértice da parábola está em menos 1,5 com menos 12,5. Então vamos imaginar aqui, ó, menos 12,5. Para o y e para o x menos 1,5 aqui. Ok? Então, ó, nós teremos aqui o vértice da parábola. Como a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o termo segundo grau aqui é positivo, né? O a é positivo, então nós vamos ter aqui o vértice da parábola. Vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível, né, gente? Porque estou sem na mão aqui. Aqui vai estar o vértice da parábola. Ela retorna. Passa lá então. E os negócios assim. Tá? Fiz a parábola mais ou menos aí. Eu vou com cavidade para cima, ponto vértice e as duas raízes. Tá? Então é a parábola dessa função aqui. Ok? Agora vamos na sequência. Um ponto importante aqui, tá, gente? Seria esse ponto aqui também, olha. Isso na física vai ser muito importante para a gente. É o ponto onde o x é igual a zero aqui. É o ponto onde a parábola corta o eixo y. Olha, vai cortar o eixo y quando? Quando x for zero. Então você faz x igual a zero aqui, ó. Você faz x igual a zero, ó, 0 ao quadrado, mais 3 é 0, 0, menos 10. O f de x é menos 10. Para x igual a zero, o f de x aqui é menos 10. Significa que a curva da parábola está cortando o eixo y no ponto x igual a zero, y menos 10. Ok? Porque isso nós vamos precisar aqui, olha, a partir do gráfico anterior, retorne para a função y igual a f de x. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos a partir desse diagrama agora, tá? Como se nós não conhecermos a função, a partir do diagrama nós iremos retornar para a função agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. E vou colar aqui. Então, a partir do diagrama, eu vou voltar para a função que originou esse diagrama.
eu quero eu sei que é uma equação do segundo grau, então eu quero uma equação desse tipo, tá bom? Aí aquele detalhe, como o diagrama está cortando o eixo y aqui no ponto menos 10, eu sei que o valor de C vale menos 10, que é o valor que a parábola corta o eixo y para x igual a zero. Tá? Então, de cara, eu sei que o valor de C é igual a menos 10. Agora, eu vou pegar mais dois valores aqui para poder montar o sistema e chegar no valor de A e B, porque falta achar o valor de A e B aqui. Tá? Então, por exemplo, para x menos 5, o y não vale zero. Então você tem assim, ó, para x igual a menos 5, o y é igual a zero. Vamos desenvolver isso aqui. Olha, y, 0 é igual a vezes x ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, mais bx, b, que multiplica o x, que é menos 5, mais c, que é mais menos 10. Tá? Melhorando a cara disso aqui, ó, menos 5 ao quadrado, 25. Então você vai ter aqui, ó, 25a menos 5b menos 10 é igual a zero. Tá? Dá para dividir tudo por 5 aqui, né, gente? Para melhorar a cara disso. Olha, divide tudo por 5. Você vai ter 5a menos b menos 2 é igual a zero. Ou seja, 5a menos b é igual a 2. Tá? Inicialmente, guarda esse resultado aqui parcial. Vamos pegar outro ponto agora. Para x igual a 2, o y também vale zero. Então vamos repetir. 0 é igual, pegando a equação aqui em cima, né? Ax ao quadrado, quer dizer, a que multiplica 2 ao quadrado, mais bx, mais b vezes o x que vale 2, mais c, mais menos 10. Então você vai ter que 0 é igual a 4a mais 2b menos 10. Tá? Dá para dividir aqui tudo por 2, né? Para melhorar a cara disso. Divide tudo por 2. O que eu terei? Que 2a mais b menos 5 é igual a zero. Ou seja, 2a mais b é igual a 5. Esta é a outra equação. Bom, como eu quero descobrir o valor de A e B para poder substituir na equação do segundo grau aqui, né? Nós temos um sistema aqui de duas equações e duas variáveis. Tá? Vamos colocar aqui, eu resolver pela adição ali que está fácil. Ó, 5a. Opa. 5a menos b é igual a 2. Colocar a outra embaixo. Ó, 2a mais b é igual a 5. Tá? Passando a régua aqui, olha, pelo processo da adição, menos b, b corta, 5a com 2a, 7a
é igual a 5 e 2, 7. Isso significa que A é igual a 1, né? Passo 7 dividindo, 7 por 7, A é igual a 1. Achei o valor de A. E o valor de B? Pega qualquer uma aqui, ó. Como 2A mais B é igual a 5, e como A vale 1, 2 vezes 1 mais B é igual a 5. Então isso significa que B é igual a 5 menos 2, né? 2 passa para cá, ó. 2 vezes 1, 2, passa para cá, menos 2. Então B é igual a 5 menos 2, 3. Então agora eu tenho o valor de A, B e C. O C que está aqui em cima. Tá? Como a equação é ax ao quadrado mais bx mais c, vamos substituir. Então, y é igual a x ao quadrado. O a vale 1. Então, você tem 1x ao quadrado mais bx. O b vale 3. Então, mais 3x. E o c que vale menos 10. Menos 10. Ok? Voltamos, né? Como eu queria a função f de x, aqui ó, y em função de x, está aqui ó, y em função de x. Tá? Vê que eu voltei para a função anterior, tá? Ou equação, né? Olha, vamos lá, olha, x ao quadrado mais 3x menos 10. X ao quadrado mais 3x menos 10. Tá? Então, quando nós estivermos trabalhando com o gráfico das posições, nós vamos ter a mesma coisa. Tá? A equação horária das posições é uma equação do segundo grau, que nós vamos ter um gráfico parabólico, e a partir do gráfico você vai poder voltar para a equação. Tá? Então vamos ver isso a seguir. Olha, construção e análise do gráfico espaço-tempo do movimento uniformemente variado. Então vamos supor que eu tenho essa equação aí, ó, S igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado, no sistema internacional. Tá? Bom, eu quero inicialmente construir um gráfico desta equação. Para construir o gráfico, eu já sei que vai ser uma parábola com concavidade para cima, porque o termo que está elevado ao quadrado é positivo. Tá? E esse gráfico ele vai iniciar na posição 8, tá vendo? S igual a 8. Isso é S0 igual a 8, né? Isso aqui é muito importante, porque não vai existir tempo negativo. Então, voltando aqui, olha, essa parábola, por exemplo, ela teve aqui, olha, um x negativo para y igual a 0. No caso da física, isso não vai acontecer, por quê? Porque não existe tempo negativo. Então, a posição inicial já vai mostrar onde o gráfico se inicia. Tá? Então, olha, eu vou estar comparando isso aqui, né, com uma equação do segundo grau. Na aula 7, nós vimos esse esquema aqui. Tá? Se você lembrar, né, lá da aula 7, ou se você não assistiu a aula 7, existe esse esquema com relação aos diagramas. Olha, são 3 tipos de diagramas que nós podemos construir: espaço-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo. No gráfico espaço-tempo, se você calcula a tangente, você vai estar achando a velocidade. Se você tem um gráfico velocidade-tempo, ao calcular a tangente, você vai estar achando a aceleração. Já se você tem um gráfico aceleração, a área vai te dar a velocidade. O gráfico velocidade, a área vai te dar deslocamento. Tá? Desculpa aqui, houve um erro, né? A área do gráfico aceleração, olha, vai te dar ΔV, que é a variação da velocidade. E a área do gráfico velocidade vai te dar ΔS, que é o deslocamento. Tá bom? Então, na hora que você vai construir o diagrama aqui, olha, daria para construir esse diagrama mais ou menos, tá? Sem até desenvolver quase nada. O problema é que eu não sei se vai ter raiz aí ou não, então eu tenho que calcular o delta. Porque olha só,
Vamos mais ou menos como é que seria esse gráfico. Ele começa em 8, que é a posição inicial, tá vendo? Para o tempo zero, vamos colocar aqui, ó, para o tempo zero, eu tenho uma posição inicial que vale 8. Então vamos representar 8 aqui, ó. O gráfico começa aqui, no 8. Tá bom? Ele tem concavidade voltada para cima. Se ele tem concavidade voltada para cima, ele poderia ser isso aqui, olha. Voltada para cima. Ele começa no 8, ele poderia vir aqui, subir. Ele poderia já subir direto, com cavidade voltada para cima. Tá? Ou poderia começar aqui no 8, assim, né, como se estivesse no vértice da parábola e depois vai subindo. Tá? Bom, que opção que eu vou pegar aqui? Ainda poderia estar aqui, né? Começa no 8, ele poderia vir aqui embaixo, ó, e voltar. Tá vendo? Então vamos lá. Qual desses diagramas aqui que eu optaria? Observe que no gráfico espaço-tempo, a tangente não vai te dar velocidade. Tá? Então, no instante zero, no início do diagrama, ele começa aqui em 8. A velocidade inicial não é negativa? No gráfico espaço-tempo, a tangente vai te dar velocidade. Ok? Então, quando esse gráfico começa, inicialmente ele teria que começar descendo, porque a velocidade é negativa, a tangente é negativa. Então, ele teria que começar descendo. Então, observe que esses dois primeiros casos aqui, ó, estão errados. Aqui ele começa subindo, a velocidade inicial teria que ser positiva. Aqui ele começa no vértice da parábola, a velocidade inicial teria que ser zero. Então não é nenhum dos dois casos. Então o que eu vou fazer? Olha, eu já sei que ou vai ser esse aqui ou vai ser esse aqui embaixo. Tá? Então vai depender do delta. Eu vou ter que ver se o delta aí é positivo ou não. Então eu vou deletar isso aqui. Tá? Eu já sei que o gráfico começa em ponto 8. Então olha, posição inicial, para tempo igual a zero, a posição inicial vale 8. Tá? Agora vamos ver se tem raiz. Eu vou igualar a zero aqui, olha. Vou colocar posição igual a zero. Tá? Então você vai ter 0 é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado. Ok? Eu quero saber em que instante a posição vai ser igual a zero. Ou seja, eu vou achar as raízes da parábola aqui. Tá? Bom, vamos colocar como a gente faz lá na matemática, vamos colocar em ordem isso aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado, t ao quadrado, menos 6t mais 8 é igual a zero. Vamos lá, olha, o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 8. Tá bom? Olha, não confunda esse A com aceleração, hein? Se você lembrar lá da equação, né? Olha, aqui é A sobre 2t ao quadrado. A sobre 2 vale 1, da aceleração, né? Então, na verdade, a aceleração aqui vai valer 2. Esse A aqui é que a gente vai pegar lá para achar a equação, né, o valor das raízes. Então, A, B e C. Então, eu tenho o delta, vamos calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Olha, 4 vezes 1 vezes 8, que vai dar 32. Vamos colocar aqui devagar, né? 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Tá? Então você tem que delta é igual a 36 menos 8 vezes 4, 32. Então delta
é igual a 4. Vai dar um resultado legalzinho, nós vamos ter raiz aí. Tá, então vamos lá. Para achar então a equação, né, eu vou ter assim, então para os tempos, observe que o meu eixo x aqui é o tempo, hein? Eu vou ter dois tempos, tá? Tempo vai ser menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, resolvendo a equação. Tempo, então, vai ser, vamos substituir aqui, ó, menos b, menos, o b vale menos 6. Tá? Mais ou menos, raiz de delta, que vale a raiz de 4. Dividido por 2a, o a vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, você vai ter que o tempo será igual a 6 mais ou menos raiz de 4, 2 sobre 2. Nós teremos dois resultados aqui, olha. Delta não, delta como deu positivo, nós vamos ter duas respostas. Então, olha, 6 menos 2, 4. Dividido por 2, 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 segundos. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. E 4 segundos. Tá? Achamos dois tempos que serão exatamente as duas raízes, tá, da nossa equação aí. Então eu sei, olha, que ele vai passar aqui na posição 0 no instante 2 segundos e no instante 4 segundos. Tá bom? Bom, o vértice da parábola vai estar aqui entre, mas olha, já dá para construir a parábola aqui. Ele começa em 8. Tá vendo? Ele vai começar a parábola, vai começar aqui em 8, descendo, tá? Vou fazer mais ou menos aqui. Ela vai passar aqui. Nossa, ficou ruim. Deixa eu voltar. Ó, a parábola. Vamos colocar esse 8 mais em cima aqui para a parábola ficar melhor. Esse 8 aqui em cima. Tá? Então, olha só. A parábola com cavidade para cima. Não é? Ela vai descer aqui, ó. Vai passar aqui em 2. Vai voltar. Tá? Essa parábola assim mais ou menos. Entre 2 e 4, você vai ter aqui um ponto, instante 3 segundos, tá? Entre 2 e 4 segundos aí, tá bom? Então, olha, nesse instante 3 segundos aqui, é o instante em que o móvel para, tá? Lembra-se, a parábola, olha, como ela está descendo aqui, olha, a velocidade aqui é negativa. Lembra-se, no gráfico espaço-tempo, a tangente não te dá a velocidade? Então, enquanto a parábola está descendo, a velocidade é negativa. Negativa, negativa, negativa. Aqui, a velocidade é igual a 0, e aqui a velocidade passa a ser positiva. A parábola está subindo. A tangente vai te dar a velocidade. Ok? É lógico que nós não precisaremos de calcular a tangente aqui. Ok? Não vai ter jeito aqui, pelo menos no ensino médio. Mas é interessante você conhecer isso, saber onde que a velocidade é negativa e onde que a velocidade é positiva. E onde a velocidade vai ser 0, que vai ser exatamente aqui no vértice da parábola. Ok? Os instantes das raízes, então, estão indicados aqui. Foi aí que está construído o diagrama dessa equação. Ok? Então, olha, de detalhes aqui, você observa que de 0 a 3 segundos aqui, olha, a velocidade aqui é negativa. De 3 segundos em diante, a velocidade é positiva. Se eu te perguntar alguma coisa com relação à aceleração, concavidade não é para cima, então a aceleração é positiva. Tá aqui.
Ok? E a partir do gráfico espaço-tempo, nós poderíamos retornar para a equação horária. Tá, vamos ver se é isso na sequência? Não, eu dou exercício ali. Mas vamos supor que você quisesse retornar agora para a equação horária. Você não conhece nada. Você gostaria de retornar para a equação horária. Então, a partir desse gráfico, vamos fazer isso. Vamos retornar para a equação horária. Olha, vou separar aqui. Para o tempo 2 segundos, a posição não vale 0. Eu estou querendo achar a função S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Então, olha, eu vou fazer aqui, ó, S igual a 0 vai ser igual S0, posição inicial, olha lá, onde começa o diagrama. Posição inicial vale 8, mais V0 vezes o tempo, que é 2 segundos, mais A sobre 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o que eu vou ter aqui? Olha, simplificando aqui, 2A mais 2V0. Isso é igual a menos 8. Tá, gente? Tá bom? Que aqui seria mais 8 igual a 0, né? Tá? Então, eu já passei o 8 para o segundo membro lá. Olha, todos os números aqui são pares, então eu posso dividir tudo por 2, né? Para melhorar a cara, vamos dividir tudo por 2. Dividindo por 2, eu terei aqui A mais V0 é igual a menos 4. A mais V0 é igual a menos 4. Essa é a nossa primeira equação aqui. Tá? Agora, o que eu posso fazer? A mesma coisa, só que para o tempo igual a 4 segundos. Se eu fizer a mesma coisa para o tempo igual a 4 segundos, tempo 4 segundos, posição igual a 0. Você vai chegar em outra equação desse tipo. Você vai montar o sistema e resolver. Tá? Você pode fazer isso aí. Eu vou fazer de uma maneira diferente, que eu acho mais fácil. E olha, é interessante para vocês observarem aqui, no movimento uniformemente variado, o vértice da parábola, a velocidade não é igual a 0. Tá? Então eu sei que no instante 3 segundos, tempo 3 segundos, a velocidade é igual a 0. Tá? Eu tenho esse dado aqui do vértice. Então, olha, olhando o vértice da parábola, eu vou ter então, olha, desculpa, eu estou usando a forma da velocidade. Então eu quero V é igual a V0 mais AT. Tá vendo? As variáveis aí, V0 e A. Tá? Eu vou fazer um sistema com esse aqui de cima. Então, olha, no instante 3 segundos a velocidade vale 0. Então, vamos substituir. 0 é igual V0 mais A vezes o tempo, que vale 3 segundos. Então, o que você tem aqui? Ó? Que 3A mais V0 é igual a 0. Olha, é a outra equação. Tá bom? Se você montar um sistema agora aqui, olha, eu vou ter, ó, como é tudo positivo aqui, tá vendo? Eu posso multiplicar isso aqui por menos 1, não é? Para poder trocar o sinal aqui, ó. Multiplicando essa aqui por menos 1. Tá? Olha, vou multiplicar para poder jogar esse resultado aqui. Ó. Eu vou ter assim, ó, em cima, menos A menos V0 é igual a 4. Multipliquei por menos 1. E a de baixo? 3A mais V0 é igual a 0. Tá vendo? Fiz isso de propósito para poder simplificar aqui, ó. V0. Simplifica V0. 3A menos A, 2A.
é igual a 4. Isso significa, então, que o A vale 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Tá? E a velocidade inicial? Pega qualquer equação aqui agora para você achar a velocidade inicial. Por exemplo, pega essa aqui, ó. A mais V0, poderia ser qualquer uma, né? A mais V0 não é igual... A mais V0 é igual a menos 4. Igual a menos 4. Quanto que vale o A? Não é 2? 2 mais V0 é igual a menos 4. Então, quanto que vale V0? Menos 4, menos 2. Então, V0 vale menos 6 metros por segundo. Está aqui o valor de V0. Tá? Olha o valor da aceleração, o valor de V0 e o valor da posição inicial que nós tínhamos aqui, que vale 8. Tá? Então, voltou para a equação. Olha lá, ó. S é igual a S0, que é o 8, onde nasce o diagrama, o 8, mais V0t, o V0 é menos 6, menos 6t, mais A sobre 2t2. O A não vale 2? 2 dividido por 2, 1t ao quadrado. Observem que eu voltei para a equação horária das posições a partir do gráfico espaço-tempo. Tá bom? Então, olha, é muito importante essa regrinha que nós vimos lá na aula 7, tá? De posição, velocidade e aceleração. O gráfico posição-tempo, a tangente te dá a velocidade. No gráfico velocidade-tempo, a tangente te dá a aceleração. Como nós estamos trabalhando com gráfico espaço-tempo aqui, você vai estar trabalhando aqui, ó, a tangente vai te dar a velocidade. Tá? Vamos ver como é que isso funciona nos exercícios. Olha o primeiro exercício de aprendizagem. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Observe que eu coloquei vários diagramas aí, espaço-tempo. São parábolas. Quer dizer, você sabe que são equações do segundo grau. Tá? E nessas equações você vai ter a posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Quer dizer, como nós estamos trabalhando aqui espaço-tempo, você sabe que é um movimento uniformemente variado. Tá? E que a nossa equação é S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Tá bom? Então, de cara, olha, S0 é positivo ou negativo? Então, você vai ver, como é que você vê S0? É onde inicia o diagrama. Olha, aqui o S0 é positivo. Aqui o S0 é positivo. Aqui o S0 é negativo. Aqui o S0 é negativo. E aqui o S0 é positivo. Tá vendo? Você vai identificar o S0 onde começa o gráfico. Tá? A concavidade da parábola não vai te dar aceleração? Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Tá? Agora, e a velocidade inicial? Aí você vai ver, o diagrama começa subindo, descendo ou começa reto? Como é o diagrama espaço-tempo, vamos voltar lá na página anterior. Olha, espaço-tempo, a tangente não te dá a velocidade? Então nós teremos aqui, ó, no primeiro caso, a parábola não começa descendo? Eu sei que a velocidade inicial aqui, olha, é negativa. No segundo caso, a parábola não começa subindo, eu sei que a velocidade inicial é positiva. Aqui, no terceiro caso, a parábola não começa descendo, eu sei que a velocidade inicial é negativa.
No quarto caso, a parábola não começa subindo, eu sei que a velocidade inicial é positiva. Nesse caso aqui, ó, ela começa descendo, né? Eu coloquei aqui, porque senão, você nota que você não tem nenhum S0 igual a zero aqui. Se aqui fosse o vértice da parábola, né? A velocidade inicial poderia ser igual a zero, mas ela está começando descendo, tá? Se pegar a tangente aqui é descendo. Então eu tenho aqui que a velocidade inicial aqui, olha, é negativa. Agora dá para a gente ver tudo, tá vendo? Olha só. Posição inicial positiva, velocidade inicial negativa e aceleração positiva. Onde eu vou ter isso? Posição inicial positiva, velocidade inicial negativa, posição inicial positiva, velocidade inicial negativa e aceleração positiva. Olha, esse aqui é o gráfico 1. Gráfico 2. Velocidade inicial positiva, aliás, vamos posição inicial. Posição inicial positiva, então não é esse, pode ser esse. Velocidade inicial positiva, pode ser esse. Aceleração negativa, pode ser esse. Então esse aqui é o 2. Tá? O terceiro começa com posição inicial negativa, pode ser o primeiro. A velocidade inicial também é negativa, que ele começa descendo, velocidade negativa. E a aceleração é positiva, olha, então tá aqui. Esse é o 3. Vamos para o 4. Posição inicial negativa. Olha, posição inicial negativa, né? Esse aqui era positivo, esse aqui vai ser o 4, quer ver? Ó? Posição inicial negativa, a velocidade inicial começa subindo, é positiva, concavidade para baixo, aceleração negativa. Esse é o gráfico 4. E o 5 é o que sobra aqui, né? Mas vamos conferir. Posição inicial positiva, velocidade inicial negativa e aceleração negativa. Esse aqui é o gráfico 5. Ok? Tá? Porque é importante que você pode, numa prova de múltipla escolha, classificar direto, olhando o diagrama. Tá? Fazer classificação do movimento aí no meio. Nós vamos ter isso aí, olha aí. Dado o gráfico espaço-tempo de um movimento uniformemente variado, classifique o movimento em cada trecho indicado. Então eu quero classificar, olha, de 0 a T1 e de T1 a T2, tá vendo? Eu tenho uma parábola aqui com concavidade voltada para baixo. Então, a aceleração não é negativa? Eu sei que a aceleração aqui é toda negativa. A parábola está com concavidade para baixo. Tá? Agora, para classificar o movimento, eu tenho que conhecer não só a aceleração, como a velocidade também. Tá? Então vamos lá, de 0 a T1, o que você vai ter aqui de 0 a T1? A parábola não está subindo? A tangente aqui, olha, vai ser positiva. Ela está subindo. Então você vai ter aqui, olha, de 0 a T1, você terá uma velocidade positiva e a aceleração negativa. Que movimento é esse? Progressivo. Sinais diferentes, retardado. Ok? Agora vamos ver de T1 a T2. De T1 a T2, agora a parábola não está descendo? Então a tangente vai ser negativa, a parábola está descendo. Então você vai ter uma velocidade negativa. Porque a tangente aqui é negativa. Vai estar descendo. Tá? Então, e a aceleração? A aceleração também é negativa. A aceleração vai ser negativa no problema todo. A parábola tem concavidade para baixo. Tá? Então o movimento aqui, ó, velocidade negativa, retrógrado. Como os sinais são iguais, acelerado. Retrógrado, acelerado. Tá aí, classifiquei o movimento. Tá? Olha, de T2 em diante aqui vai continuar descendo, tá? Porque a velocidade é negativa.
Vamos aqui para o último problema aqui. Dado o gráfico espaço-tempo referente ao movimento uniformemente variado, determine o instante em que o móvel para. Olha, lembra? Parábola. De 0 a 1 segundo, ela não está subindo? A velocidade é positiva aqui. De 1 a 3 segundos, ela não está descendo? A velocidade é negativa. Olha, mas para a velocidade passar de positivo para negativo, ela vai ter que passar por velocidade igual a zero. Então eu sei que aqui, ó, no vértice da parábola, a velocidade vale zero. Tá? Qual o instante em que o móvel para? É o instante em que a velocidade vale zero. Que instante é esse? 1 segundo. Tá? Então, para responder a letra A, não tem que desenvolver nada. Tá? Você simplesmente tem que a velocidade é igual a zero no instante 1 segundo, que equivale ao vértice da parábola. Está respondida a letra A. Na letra B, a resposta mesmo é essa aqui, né? Que qual o instante? Eu estou querendo um instante. Ó, instante, 1 segundo. Na letra B, a velocidade inicial e a aceleração. Agora aquele problema, né? Eu sei que a velocidade inicial aqui é positiva, mas eu não sei o valor. A posição inicial vale 3. A única coisa que eu sei aqui é que o S0 é igual a 3. Tá? Mas a velocidade inicial e a aceleração não. Aí é aquele detalhe, eu vou ter que montar o sistema. Tá? Então, olha, eu sei que para o tempo, se eu pegar o tempo zero aqui, gente, vai sumir tudo, então não vai adiantar, você vai ter simplesmente o S0. Então o ideal é você pegar o tempo 3 segundos. Ó, para o tempo 3 segundos, tá? A posição do móvel é igual a zero. Então vamos substituir na equação. Eu sei que S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Vamos substituir o S0. S0, você já sabe lá de cima que vale 3, mais V0, que multiplica o tempo, que é 3, mais A sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, que é 3 elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Olha, que 3V0 mais 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 2, 4,5. 4,5 A é igual a menos 3. Tá vendo? Eu poderia dividir tudo por 3 aqui ou não? Dá, hein? Se eu dividir tudo por 3, ó, só para melhorar a cara disso. Não precisava não, hein? Tá? Eu vou ter assim, ó, V0 mais 1,5 A é igual a menos 1. Guarda esse valor. Vou montar o sistema. Tá? Bom, note que não daria. Daria para pegar aqui, ó, para o tempo 1 segundo, a posição vale 4. Poderia fazer isso aqui, ó, tempo 1 segundo, posição 4, chegar em outra equação, tá? Para montar o sistema. Mas eu vou fazer isso não, eu vou pegar pela velocidade. Olha, eu sei que no instante 1 segundo, a velocidade vale 0. Então, substituindo aqui, olha, eu vou pegar a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Velocidade igual a zero. 0 é igual a V0, que eu estou procurando, mais a aceleração que eu estou procurando, vezes o tempo, que é 1 segundo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Que V0 mais A é igual a zero. Tá vendo? É a segunda equação que eu vou montar o sisteminha com essa daqui, ó.
Tá? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, ó, V0, como aqui também tem V0, tá vendo? Eu vou pegar V0 mais A igual a 0. Essa aqui eu vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal do V0, tá vendo? Porque aí V0 com V0 vai simplificar. Então se eu multiplicar essa aqui, ó, por menos 1, eu vou ter menos V0 menos 1,5A é igual a menos 1 vezes menos 1. Passa a régua aqui, ó. V0 com V0, simplifica. A menos 1,5A vai dar menos meio A, né? Menos 0,5A é igual a 1. Passo 0,5 dividindo, o que eu terei? Olha, vamos continuar lá em cima, hein, gente? Aproveitar o espaço aqui. Então eu vou ter que o A vai ser igual a menos 1 dividido por 0,5, que vai dar 2, né? 0,5 é 1 sobre 2, multiplicando invertido aí, então você vai ter A é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse é o valor de A. Ok? Que é o valor da aceleração, né? Como foi pedido, vamos fechar isso aqui. Esse é um dos pedidos. E para achar V0? Como V0, né? Pega essa equação aqui, por exemplo. Como V0 mais A é igual a 0, então você vai ter aqui, ó, que o A vale menos 2, né? V0 menos 2 é igual a 0. Então V0 vale 2 metros por segundo. Note que V0 é positivo, tá? Ele está começando aqui, ó, tá? Ele começa subindo, né? A tangente aqui é positiva, então V0 você achou um número positivo e a aceleração é negativa, a concavidade da parábola está para baixo. Tá bom? Bom, achando isso, vem para a letra C. Qual a função horária das posições? Agora você tem condições de substituir e achar. Ó, como S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t ao quadrado, vamos substituir. S é igual, o S0 lá em cima vale 3, tá vendo? Tá? O S0 vale 3, V0 não vale 2, então você vai ter aqui, ó, mais 2t, mais, na verdade vai ser menos, né? Porque o A não é negativo, então olha, esse sinal aqui vai passar a ser negativo. A sobre 2, o A não vale 2, 2 dividido por 2, 1t ao quadrado. Tá? Essa é a nossa função horária das posições que originou o diagrama acima. Tá? Essa equação horária é que originou esse diagrama aqui. Tá? E a função horária da velocidade? Para terminar, letra D. Na letra D, você tem que V é igual a V0 mais AT. Então, V é igual, o V0 vale 2, mais a aceleração, aí vai ficar menos, né? Porque a aceleração é menos, é negativa, menos 2t. Esta é a função horária das velocidades deste movimento aí. Tá bom? Olha, para você verificar, tá, você poderia jogar, por exemplo, joga 3 segundos aqui para ver se bate. Ó, para tempo igual a 3, a posição não vale 0. 3 mais 3 vezes 2, 6. 6 e 3, 9. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Tá? No tempo 1 segundo, a velocidade não vale 0. Joga aqui, ó. Joga 1 segundo aqui. 2 menos 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Está verificando. Tá?
E a posição inicial é o 3, né? Para o tempo igual a zero, ó. Tempo igual a zero, isso aqui some, essa é igual a 3. Posição inicial. Você vê que está tudo batendo aí. Ok? Bom, aqui nessa aula estudamos então o diagrama, né, o gráfico espaço-tempo do movimento uniformemente variado. Agora faça os exercícios anexos e até a aula que vem.